Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo 26, por favor. Que fazer, irmãos, quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, outro doutrina, outro revelação, outro língua e interpretação? Faça-se tudo para edificação. Glória a Deus. Eu queria ler de novo. Que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, e outro doutrina, e outro revelação, e outro língua e interpretação? Faça-se tudo para edificação. Queridos, nós tivemos sinais, pré-avivamentos, durante as páginas, ou registradas nas páginas das narrativas do Antigo Testamento. A maioria deles era Deus fazendo algo novo para aquela geração presente, e mesmo sendo novo para aquela geração presente, para quem já conhecia a história do agir de Deus, era algo feito de novo. Então, novo para os novos, e de novo para quem já conhecia a história do agir de Deus. Segundo, era sempre um agir de Deus manifestado na coletividade. E terceiro, o nome de Deus sempre glorificado. Quarto, todo o povo era felicitado, edificados, se sentiam alcançados por aquela ação de Deus entre eles. Era algo marcante. A igreja de Cristo Jesus, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, é inaugurada, é apresentada ao mundo. Representantes de todo o mundo antigo estavam ali em Atos 2. E o Espírito Santo fez com que a mensagem do Evangelho impactasse essas pessoas. Alguns se surpreenderam, outros zombaram, e até os que zombaram no dia de Pentecostes, Atos 2, tiveram pelo pregador Pedro a oportunidade de receberem a instrução. E Pedro lhes explicou o que estava acontecendo. Era o cumprimento da profecia de Joel, no capítulo de número 2. Quando Pedro lhes explicou que o fenômeno das novas línguas faladas por aqueles que não eram poliglotas, numa festa comum, Pentecostes, 50º dia da colheita, é o significado de Pentecostes. Quando Pedro lhes explicou que o que estava acontecendo era o cumprimento de uma profecia, logo, era uma promessa de Deus, os homens então perguntam a Pedro o que eles poderiam fazer para experimentar o que o povo de Deus reunido no cenáculo estava vivendo, vivenciando, experimentando. E Pedro lhes disse que eles deveriam se arrepender dos seus pecados, crer que só há redenção em Cristo Jesus, serem batizados, uma identificação pública de que haviam crido no Evangelho e se arrependido de seus pecados, e assim receberiam o poder do Espírito Santo. E naquele dia quase 3.000 almas se entregaram a Cristo, foram batizadas nas águas,
E dali em diante, a igreja começou a manifestar, sem clérigo, sem elitismo, os dons espirituais. Enquanto no Antigo Testamento, alguns eram selecionados, escolhidos como profetas, a partir do dia de Pentecostes, todos que foram cheios do Espírito Santo profetizavam, estavam anunciando Deus para as nações. No dia de Pentecostes, crentes comuns, velhos, crianças, moças, rapazes, recebiam o poder do Espírito. E Pedro disse, no dia que Pedro pregou a eles em Atos 2, o que aconteceu aqui hoje não foi simplesmente para estes que aqui estão, é para vós, é para vossos filhos, é para todos quantos estão longe, todos quantos nosso Deus chamar. Pedro estava falando da gente. Pedro estava indicando que depois que o Espírito desceu ali em Pentecostes, ele não mais retornaria. Gênesis capítulo 6, o Espírito se retira da terra e não habita no homem, não mais age no homem, como era o plano original. E sobre juízes, profetas, reis, o Espírito vinha de vez em quando, mas não os enchia a todos de modo coletivo e permanente. O Espírito os enchia e se retirava, dava a eles simplesmente poder específico para um propósito específico. Mas depois do dia de Pentecostes, que foi promessa de Jesus, que enviaria o Espírito para habitar conosco e estar para sempre em nós, ele veio, e apesar de nossas fraquezas, nunca mais nos abandonou, nunca mais nos deixou. O Espírito ainda permanece conosco. Então a igreja era cheia de dons. Você percebe isso no capítulo de número 4, quando Pedro volta da prisão e testemunha aos irmãos como que ele foi livre. A Bíblia diz que os irmãos ali reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo, e o lugar tremeu. Não era assim no Antigo Testamento. Quando Davi foi cheio, o Espírito se retirou de Saul. Quando um profeta falou em nome do Senhor, pelo poder do Espírito, outro profeta deu um murro na boca dele e disse: por onde que o Espírito saiu de mim para falar nisso? Porque não era um enchimento coletivo. Lembra de Moisés? Quando Moisés quis desistir da chamada, Deus disse: fica em pé, estou em pé, levanta a mão. Levantei. Do Espírito que está sobre não é porção, do Espírito que está sobre ti derramarei sobre 70, e eles profetizarão, para confirmar que sua chamada não acabou. Deus tirou uma porção da unção que estava em Moisés. 70 camaradas profetizaram, e diz o texto, e nunca mais. Por quê? Porque o Espírito vinha como porção. Lembra de Elias? Ninguém tinha o que Elias tinha. Isso às vezes até gerava orgulho. O camarada chegava lá: homem de Deus, desce. Desço não, vai descer é fogo para queimar tu. E descia mesmo, porque a unção estava nele. Aí vem o outro capitão com mais 50, homem de Deus, o rei diz: desce depressa, vai descer é fogo para tu virar carvão. E descia. Aí veio o terceiro, o cabra teve que se ajoelhar e implorar, e Elias não desce. O anjo vem a Elias e diz: calma, velho, desce. Aí ele desce. Por quê? Porque era exclusivo nele. Poderia até gerar orgulho. Elias, no seu ministério, pois ele tinha a porção do Espírito. Lembra o que Eliseu falou a ele? Eu quero a porção dobrada. O Espírito não vinha em plenitude, ele vinha como porções sobre alguns. Aí o desejo de Moisés era: quem dera que todo Israel fosse profeta e recebesse o Espírito do Senhor. O sonho de Moisés se realizou. Por quê? Porque no dia de Pentecostes, os 120 que reunidos ficaram, profetizavam, falavam em línguas, e as pessoas entendiam em suas próprias línguas o que eles estavam falando lá de dentro do cenáculo, profetizando.
o Espírito enche a igreja. Aí você percebe que em Atos 4 todos falam, todos são cheios do Espírito. Atos capítulo 6, há um problema na igreja. Aí foram até os apóstolos, e os apóstolos disseram: escolhei dentre vós homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo para exercer esse ofício. Que ofício? Dar comida para os famintos, entregar a cesta básica. E qual o perfil deles? Cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria e de boa reputação. Não poderia ser qualquer um. Não poderia ser qualquer um. Era comum na igreja gente cheia do Espírito Santo, de boa reputação. Para pregar? Não. Para cantar? Não. Para ser presidente? Não. Para dar comida para quem tem fome. Era comum o fluir da igreja, o fluir do Espírito através da igreja. Na igreja primitiva, olha só: escolham vocês dentre vós pessoas assim. Nós nos dedicaremos, disseram os apóstolos, ao ministério da oração e da palavra. Porém, se você já estudou a história dos avivamentos, você perceberá que sempre houveram excessos. Discípulos instruídos por Jesus. Exemplo, Pedro teve que ser exortado cara a cara por Paulo. E olha que Paulo vem depois. E Paulo exorta Pedro, que foi treinado por Jesus, cara a cara. A igreja tinha dons? Tinha. Mas nem sempre ter carisma, que vem de graça. Dom, carisma, graça, significa que se tem caráter. A igreja em Corinto era uma igreja cheia de dons, porque o Espírito que desceu em Atos 2 encheu a igreja. Onde o evangelho era pregado, o camarada se arrependia e começava a levar uma vida de oração, ele recebia dons. Quando a igreja em Corinto é cheia de dons, há excessos. O texto da ceia, se você já meditou no texto da ceia, aquele texto nasce de uma correção ao abuso na ceia. E também há o abuso dos dons. O que Paulo faz na primeira carta dele aos Coríntios, do capítulo 12 ao 14? Não é proibir os dons. A igreja primitiva não era cessacionista. Paulo não proíbe os dons. Paulo regulariza. Paulo equilibra o bom uso dos dons. Porque o Espírito Santo, ele dá dons, mas ele deixou homens na igreja para instruir os dotados a saberem como usarem os dons. Então não há uma proibição, há uma instrução. E eu ando esse Brasil pela misericórdia de Deus, também fora do Brasil, e há ambientes pentecostais que me assustam, e há crentes que se dizem pentecostais que deveriam pelo menos abrir a Bíblia em Atos 2, estudar pelo menos Atos dos Apóstolos e saber o que é Pentecostes, o que é pentecostalismo. Por que nós somos chamados de pentecostais? É assustador jovens e adolescentes falarem que nunca ouviram falar de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Se falar esse nome, alguns deles vão perguntar: é o que? É língua estranha isso? Não conhece o nome dos nossos pioneiros. Zombam quando ouvem um pastor falando em línguas, quando uma irmã canta em línguas, quando a irmã do ciclo de oração, que tem marca no joelho da oração com Deus, diante de Deus na madrugada, sente Deus e às vezes baila na presença de Deus. Não, bom para eles é o funk no púlpito. Bom para eles é abrir o prédio e colocar som pancadão dentro da igreja, tuti. Mas uma irmã que fala em línguas, um adolescente que se deixa ser cheio de Deus, é motivo de piada na net. Você não é pentecostal. Protocolo não se muda, se adapta. Não gosta, vaza daqui. Existem 3 tipos de pentecostais